Fala galera, bom, vamos lá, vamos a mais um vídeo sobre o que o educador social faz. É coisa pra caramba, hein? Você já, não tem como, com esse monte de vídeo, esse monte de aula, você já tá entendendo o que você vai ter que fazer. Você não pode entrar na área, depois desse curso, sem saber o que o educador social da assistência social realmente faz, o que ele precisa fazer, o que ele trabalha, certo? E esse curso tá te dando tudo isso. E no próximo curso, mais avançado, né, você vai ter uma porrada de ferramentas. Então, assim, vem comigo que tem muita coisa. Outra coisa que você vai fazer você faz atividades de cuidador. Lembra que lá nos vídeos anteriores eu já expliquei, né, que o educador social não é o cuidador, tá? É outra coisa. Então, mas você entendeu que o educador social faz algumas tarefas de outras profissões, que ele utiliza como manejo, certo? E aqui também vai acontecer, tá? Em diversos serviços, não todos, mas em diversos serviços, você vai acabar fazendo papel de cuidador, tá? Principalmente quando esse serviço exige você estar mais tempo com o público, tá? Eu estou falando de lugares onde acolhe o público, certo? Principalmente serviços de proteção, tá? Onde você tem, por exemplo, albergues, você vai ter casa de passagem, casa lá, abrigo, né? Uma série de serviços que vão cuidar dos usuários daquele serviço em um momento mais extenso, em uma quantidade maior de horas, tá? Então ali vai existir uma situação onde você precisa cuidar daquele grupo, cuidar daqueles indivíduos, né? De forma familiar mesmo. Então a gente vai ter aqui alguns pontos importantes. Por quê? Porque você vai fazer atividades de cuidador também, tá? Ponto importante. Você fazer atividades como educador, como cuidador, na verdade, não elimina você deixar de ser um educador, tá? Porque são algumas atividades, eu vou explicar aqui. São algumas atividades. Você não vai ser cuidador por completo. Isso significa que você ainda assim tem que focar nos objetivos do educador social. Todos aqueles objetivos que a gente já viu lá nos vídeos anteriores. Você precisa focar para desenvolver algumas coisas, tá? Para você não cair no papel de cuidador e não conseguir mais sair dali. Ficar naquela rotina, tá? Então vamos lá. Você faz atividades de cuidador. Primeiro ponto, você cuida da rotina, tá? Tem um educador que já chega cuidando da rotina. Então, vai existir uma rotina no cuidar, tá certo? Geralmente. E você vai acabar cuidando dessa rotina, certo? Que são fazer várias coisas ou algumas coisas, geralmente em uma sequência, sempre, todos os dias ou em algum dia. Mas é uma rotina, é algo que você vai fazer sempre. Você cuida dessa rotina também. Segundo ponto, você direciona rotinas, certo? Você direciona rotinas, porque às vezes são lugares que mudam a rotina, entendeu? De uma forma diferente. Então, por exemplo, você tem um lugar onde as famílias se encontram algumas vezes. E aí você tem uma rotina, por exemplo, ali a família chegou, vai almoçar, vai tomar café no local, vai ter algumas atividades, só que sempre vai mudar algumas coisas. Ali você pode direcionar alguma rotina, né? Ou você é o responsável por fazer com que aquele grupo tente desenvolver aquela rotina. Então você só não cuida, como você também pode direcionar. Se a pessoa quer falar, agora é hora da gente lavar essa roupa, agora vamos fazer isso, agora é hora de fazer o reforço, a alfabetização, blá 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 blá. E você vai trocando essa ideia, direcionando para que a rotina aconteça, tá certo? Isso é um outro ponto. O outro ponto importante é criar formas de rotina, tá? Isso é interessante porque nem sempre a rotina está estabelecida, nem sempre a rotina existe e nem sempre ela é uma boa rotina. Então é interessante você ter um preparo para criar formas de rotina, né? Fala, bom, como é que pode ser isso daqui? Você sabe uma coisa muito interessante? Bom, no momento que eu estou fazendo esse curso, né, eu trabalho num SAICA, onde nós fizemos um curso bem legal, que é um curso para trabalhar rotinas na pandemia, né? Rotinas do SAICA na pandemia. Por quê? É um curso que fez a gente pensar sobre como é que vai ser agora na pandemia. Daqui para frente, dentro da pandemia, como é que nós vamos desenvolver as rotinas? Como é que a gente vai administrar? A gente precisa desenvolver ferramentas. Olha que interessante. E é exatamente isso, você criar formas, né, de
estabelecer rotinas, criar novas rotinas, pontos na rotina. Então você também pode cair numa situação onde você, como educador social, você vai fazer atividades de cuidador, e como atividade de cuidador você pode cair na situação de criar formas de rotinas ou formas de cuidados, tá certo? Que é muito importante também. Por quê? Tá repetindo tanto essa palavra rotina, 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 que geralmente o cuidador ele trabalha dentro de uma rotina, tá? De uma coisa que vai acontecendo sempre, tá? Com constância, da mesma forma, ou muito parecida. E o educador trabalhar um pouco como cuidador significa que ele está em uma rotina. Por exemplo, em um SAICA, né? Em um abrigo. Existe uma rotina ali, né? Cuida das crianças, cuida dos adolescentes, troca roupa de cama, faz isso, faz aquilo, lição de casa, arruma a bolsa, vê a roupa da galera, troca uma ideia sobre algumas questões, tem reuniões para organizar regras e formas do horário junto, né? Tudo isso é rotina, acontece sempre. Só que fora disso tem um monte de coisa aqui na rotina que vai mudando, né? Então todas essas suas habilidades são importantes e você vai ter que desenvolver habilidades como educador, como cuidador também, tá? Porque você vai fazer papel de cuidador nessa rotina, tá? Outro ponto importante é que você monitora rotinas. Muitas vezes você é um educador social, onde você vai fazer algum papel de cuidador, só que você vai fazer um papel muito sutil de cuidador, que é mais de monitorar, de acompanhar, ver se o negócio está acontecendo, ver o que está acontecendo, né? Você vai fazer menos mão na massa e mais observação. Mas mesmo assim tem um pouco de característica de cuidador, tá? Isso é muito importante. Você observar a rotina, tarefas, deveres, como é que está acontecendo o negócio. Então muitas vezes você vai ter que ter esse olhar, não dá para passar batido, não dá para passar direto, tá? Outro ponto importante é que você faz as atividades de cuidador e você aprende rotinas também. Isso é muito legal. A gente sabe que quando que a gente vai passando por algum serviço, vai aprendendo rotinas diferentes, né? Eu mesmo. Uma coisa que eu aprendi, que estou aprendendo ainda, né? É trabalhar com estruturas de medicação, né? Até o momento eu trabalhei em 2 SAICAs, em 2 abrigos, e cada lugar faz de uma forma diferente. E melhor ainda, cada grupo às vezes quer fazer de forma diferente a administração dos medicamentos, né? De como ministrar os medicamentos, como organizar e tudo mais. Por mais que tenha certas diretrizes, a gente acaba adaptando um pouco da situação, da rotina, adaptando ao formato do serviço, a como está acontecendo as coisas, né? Então, quer dizer, é interessante que você aprende rotinas também, porque quando você acaba caindo ou se colocando no papel de cuidador, você vai ter que ver o que está acontecendo. E você vai aprender sobre o que está acontecendo para que você possa trabalhar. E aprender sobre essas rotinas é muito importante e muito interessante. E muitas vezes a gente leva essas coisas para a nossa vida. Coisas que a gente não fazia em casa, não fazia com a família, não fazia na nossa vida, que a gente percebe que são importantes e a gente leva. Isso é muito legal, tá? Então, quer dizer, o que nós vimos aqui? Que o educador, ele faz atividades de cuidador também, muitas vezes, tá certo? Faz uma atividade de cuidador, você precisa ter essas percepções. Esses pontos que eu falei para você são situações e formas em que você tem que entender que vai acontecer você desenvolvendo atividades como cuidador. Vai acontecer nesses formatos aqui, nessas situações. E você tem que ter isso em mente, tá? Porque você também vai ter que fazer isso como educador social. Certo? É isso aí, mais um vídeo, espero que tenha esclarecido isso, né? Isso aqui é muito louco porque às vezes entra em debate algumas questões que não precisariam ter um debate, elas precisariam de ter uma explicação muito simples. Por exemplo, mas o educador social de tal lugar ele tem que varrer e passar um pano. Vejam bem, isso talvez é a tarefa de um cuidador, dependendo do serviço, né? O que o educador social tem que tomar cuidado, né? Primeiro, existe o combinado. Eu vou fazer isso porque é um combinado, mas não é um excesso. Você tem que tomar cuidado para não entrar no campo, na área de outro profissional, até porque se você entrar na área de outro profissional, você também vai ter que responder e ter as responsabilidades do outro profissional. Esse não é o teu papel, é executar a tua função como educador social, tá? Então, tem que tomar cuidado para não se encher de trabalho dos outros, né? Para executar. Se você é um bom profissional e executa
a sua tarefa como educador social boa, de uma forma bacana, você raramente tem muito tempo para ajudar outras áreas. Você pode dar uma ajuda ali, outra aqui, que vai ser um combinado, pode ser interessante, tipo assim, ó, a gente suja o que a gente lava o que a gente suja, por exemplo, né? É uma tarefa clássica, mas muito mais do que isso, não. Agora, esse combinado de a gente limpa o que a gente suja, tá dentro do cuidar, né? Tá dentro do cuidador, não. Olha aqui, e serve inclusive como dinâmica de educação social, de mostrar pro outro que ó, a gente tá limpando, sabe? Quando você estiver na sua casa, nas suas condições, é uma responsabilidade do indivíduo, né? Ele limpar aquilo que ele suja, por exemplo, né? É um ato de cidadania. Então isso serve também como tarefa, como educação social, isso é muito importante. Então tem que tomar esse cuidado para você não se confundir e acabar virando um cuidador que você é um educador social, contratado como educador social, mas começa a se tornar um cuidador e começa a fazer coisas e muitas coisas em excesso que não é da tua área, né? Isso pode prejudicar muito o teu trabalho e o seu desenvolvimento naquilo que é para você fazer, certo? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Mais um vídeo topzinho, a gente vai pro próximo agora. Não esquece, vê se tem atividades para você fazer, cumpra as atividades e se tem vídeo bônus. Até o próximo conteúdo.